Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Renan Torres e hoje eu vim fazer um vídeo especial a pedido de alguns alunos. Eu vou corrigir uma redação feita pelo Chat GPT. Não sei se você sabe, mas ultimamente tem se popularizado essa ferramenta de inteligência artificial que é o Chat GPT, justamente pelas conversas a respeito da produção de textos que ela proporciona a partir de um acesso a um banco de dados na internet. Se eu não estiver enganado, vocês podem até me corrigir. O ChatGPT ele tem uma atualização aí de acesso a informações em texto até 2021 e tem se popularizado muito conversas de que o ChatGPT ele tem feito aí artigos científicos, ele tem feito ensaios, né? E que tem muita gente também usando o ChatGPT para produzir as suas redações da escola, os seus textos dissertativos. E aí a gente vai saber hoje o seguinte: será que o ChatGPT ele produz uma redação nota 1000 para o Enem? Nem precisa ser nota 1000, talvez uma pergunta mais específica. Será que o ChatGPT ele produz uma redação padrão 900? Será que o ChatGPT é a solução que vai acabar com todos os cursos de redação? Será que é o ChatGPT que vai te ensinar a fazer redação dentro dos padrões do Enem? A gente vai descobrir isso hoje e eu quero fazer alguns comentários relacionados a esse ponto. Como vocês puderam ver aqui, eu criei minha conta no ChatGPT, né? Eu já até comecei um diálogo aqui com ele. Ele inicialmente começou a conversar comigo em inglês, eu pedi para ele falar em português. E eu pedi para ele fazer um favor. Claro, posso ajudá-lo a escrever um texto, mas eu vou fazer primeiro uma pergunta, tá? Você conhece as competências de correção do Enem? Aparentemente ele demora um pouquinho para responder, mas vamos ver aqui o que é que nós teremos como resposta. Sim, conheço as competências do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é composto por uma redação e 180 questões. Eu esqueci de especificar que era de redação, né? Mas, pelo visto, ele já tem acesso a essas informações. Ó, para você que não conhece, né? E até para você que conhece, ele está certo, pessoal. A correção do Enem, ela vai ser pautada em 5 competências. A competência 1, ela é uma competência de domínio gramatical. Então, tudo que se refere à gramática está na competência 1. A competência 2, né, o que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Você tem que entender o tema para que não haja tangenciamento, para que não haja fuga ao tema. E tem que trazer o que o Enem chama de repertórios. O que são os repertórios? Repertórios são informações interdisciplinares, citações, fatores históricos, atualidades, dados estatísticos, séries, que possibilitam que você feche essa competência. A competência 3 não é apenas a seleção, mas na verdade como que você vai projetar seu texto, como que você vai desenvolver as informações. A competência 4 são os conectivos e a competência 5 uma proposta de intervenção. Então, como o ChatGPT conhece as competências, eu vou pedi-lo para fazer uma redação, né? Eu poderia pedir sobre algum tema que já caiu no Enem, mas eu prefiro não pedir, porque nesse caso ele teria acesso a informações até nota 1000. Eu acho que ele não vai fazer isso, que ele não vai copiar e colar, mas eu vou colocar algo mais desafiador, tá? Produza um texto dissertativo argumentativo dentro dos padrões do Enem sobre a temática. Eu vou selecionar um tema e eu vou colocar um recorte muito específico. Para quem não sabe o que é recorte, pessoal, dentro da redação, o recorte é aquilo que vai delimitar a minha discussão. Eu poderia pedir para ele fazer um recorte sobre desafios, fazer um recorte sobre consequências, fazer um recorte sobre aspectos positivos, tá? E eu tenho uma ideia bem interessante sobre a temática. Eu vou colocar aqui, ó, os impactos das redes sociais na vida das crianças. Será que ele vai conseguir produzir esse texto?
Ó, produz um texto dissertativo argumentativo dentro dos padrões do Enem sobre a temática os impactos das redes sociais na vida das crianças. E eu vou fazer uma análise dentro dos padrões do Enem. Eu acredito que ele vai fechar a competência 1, mas eu estou muito curioso em relação às demais competências. Opa, começou. Vamos ver aqui. Opa, primeiro argumento, aparentemente, ele já traz ali impactos positivos e negativos. Tá usando conectivos, isso é muito bom. Confesso que eu tô até impressionado. Por outro lado, a importância da sociedade não caia no alarmismo. Interessante. Agora tá trazendo uma ideia de intervenção, tá? Bem interessante. Vai ser muito legal analisar essa redação. É fundamental que sejam criados espaços de diálogos e troca. Opa, deu uma pausa, tava pensando, né? Mas ele gosta de intervenção, né? São várias intervenções aqui. Eu vou voltar para poder a gente analisar cada um deles, tá? Pronto. E aí, será que essa redação, dentro dos padrões do Enem, ela tiraria uma nota 1000? Ou talvez ela tiraria uma nota 900 mais? Eu devo dizer para vocês, inicialmente, que 1000 ela não tira, tá? 1000 ela não tira, principalmente porque eu já anotei aqui a ausência de repertórios. Não consegui identificar algum repertório assim de antemão. Mas, sinceramente, eu tô achando bem organizado. Eu tô achando que o texto ele tá até bem coeso. E eu vou fazer com vocês aqui a leitura pra gente ir comentando, né? O que foi que aconteceu aqui. Com o advento da introdução, com o advento das tecnologias e das redes sociais, a sociedade passou a vivenciar novos desafios relacionados à infância. Dentre esses desafios, um dos mais evidentes é a forma como as crianças lidam com a presença constante dessas ferramentas digitais em suas vidas. Ó, o que ele está fazendo aqui é uma contextualização, tá? Ele faz uma abordagem de um cenário mais geral e ele traz para um cenário mais específico. Ó. Diante disso, é importante refletir sobre os impactos das redes sociais na vida das crianças. O que eu posso aqui notar até de observação dentro dessa introdução é que nós não temos necessariamente uma tese. Nós só temos uma introdução de caráter expositivo, onde ele só reafirma, né, que as redes sociais elas trazem impactos para a vida das crianças. O que seria uma tese, professor? Seria trazer uma culpabilização, por exemplo, de que esses impactos são decorrentes aí de uma falta de fiscalização dos pais, até mesmo de uma ausência escolar. Então é um parágrafo de introdução expositiva, mas eu senti falta de uma tese. Mas é uma introdução. É uma introdução, tá? A introdução dissertativa, de fato, tem esse formato de contextualizar e apresentar o tema. Em primeiro lugar, ótimo, né? Apesar de o Enem não considerar conectivo, é um excelente termo para começar o primeiro argumento. É importante destacar que as redes sociais podem trazer muitos benefícios às crianças, como acesso à informação e a possibilidade de conexão com pessoas de diferentes lugares do mundo. Um fato importante é que é o seguinte, quando eu peço os impactos das redes sociais na vida das crianças, você, aluno, tem que entender que não necessariamente o impacto é algo negativo. Pode haver impactos negativos e positivos, e o ChatGPT decidiu começar a discussão com os positivos. Ele faz uma oposição. No entanto, o uso excessivo dessas plataformas pode levar a consequências negativas, como isolamento social e a exposição a conteúdos inadequados. Ó, aqui nós já temos um pequeno problema. Qual é o grande problema desse parágrafo, que em tese é um argumento? É de que a citação de alguns impactos, ó, o acesso à informação e a possibilidade de conexão com pessoas diferentes, mas não há o desenvolvimento dessas ideias. Quando ele cita que, entretanto, o isolamento social e a exposição a conteúdos inadequados é um problema de impacto, ele não vai discutir essa ideia.
Isso aqui vai ser penalizado fortemente na competência 3. Por quê? Porque há citação de ideias que não foram discutidas, tá? Além disso, as redes sociais podem influenciar negativamente a autoestima e a autoimagem das crianças, uma vez que muitas vezes essas plataformas são utilizadas para a exposição de imagens retocadas e idealizadas. Massa, eu já noto que aqui nós podemos notar um desenvolvimento melhor dessa ideia da influência das redes sociais na autoimagem da criança, tá? Então, assim, é um argumento muito bom, é um impacto muito bom, mas que dentro do padrão do Enem falta repertório. Por outro lado, é importante que a sociedade não caia no alarmismo e entenda que o uso das redes sociais pelas crianças não precisa ser proibido, mas sim supervisionado, ideia até legal para intervenção. É necessário que os pais responsáveis orientem as crianças sobre os perigos das redes sociais e incentivem o uso inconsciente e saudável dessas ferramentas. Aqui eu já vou entender, pessoal, que ele está começando uma proposta de intervenção, certo? Dentro do argumento. Isso é plausível. Tem muita gente que acha que proposta de intervenção é conclusão. Não é. Uma coisa é proposta de intervenção, outra coisa é conclusão, certo? Eu posso colocar a proposta no desenvolvimento? Pode. Só não é um hábito no Enem, mas o Enem não proíbe isso. Para isso é fundamental que sejam criados espaços de diálogo e troca entre as crianças e os adultos, onde possam ser discutidos temas como privacidade. Olha que interessante. Ele está no outro parágrafo desenvolvendo a sua proposta. Então eu posso, inclusive, começar a contar os elementos da proposta. Ó. Pais e responsáveis, agente. Orientem as crianças sobre os perigos das redes sociais e incentivem o uso consciente e saudável dessas ferramentas. Ação interventiva. Para isso é fundamental que sejam criados... Olha o meio. Isso aqui é o meio, ó. Que sejam criados espaços de diálogo e troca entre as crianças e os adultos, meio, e aqui é um detalhamento, ó, onde possam ser discutidos temas como privacidade, segurança na internet e saúde. Dessa forma, as crianças poderão utilizar as redes sociais de forma segura e responsável. Caraca, show! A proposta de intervenção está completa. Ele faz isso quebrando a proposta em 2 parágrafos, mas dentro do padrão Enem, a proposta de intervenção está completa. Em suma, os impactos das redes sociais na vida das crianças são uma realidade que não pode ser ignorada. É importante que a sociedade como um todo se mobilize para garantir que essas ferramentas sejam utilizadas de forma consciente e responsável, de forma a contribuir para um futuro mais saudável e equilibrado para as nossas crianças. Ó, as minhas impressões enquanto professor e corretor, tá? A meu ver, o ChatGPT ele cria um padrão de redação muito semelhante ainda às redações de vestibulares tradicionais. Tanto que, o que é que nós notamos? O padrão do Enem é que a proposta de intervenção apareça na conclusão. Só que aqui ele decide fazer uma conclusão que a gente chama de conclusão resumo, conclusão síntese. Ele coloca essa conclusão síntese aqui no final e desenvolve toda a proposta no corpo do texto. Inclusive, pessoal, existem redações nota 1000, não de agora, mas 2014, 2015, que usa essa estrutura, tá? E a pergunta é, professor, que nota você daria? Confesso que eu estou impressionado, porque eu fiz um recorte bem específico, né, sobre os impactos das redes sociais. Mas vamos lá. Competência 1, 200. O que é a competência 1? A competência 1, pessoal, é a competência que diz respeito à gramática. E aqui a gente vai notar que não há inadequação gramatical. Tanto é que é uma inteligência artificial que tem conhecimento sobre sintaxe, que tem conhecimento aí sobre gramática. Então, não há nenhum motivo, né, para ser penalizado nesse aspecto, tá? Agora, na competência 2, 120. Por quê? Professor, mas ele entendeu o tema? Sim, entendeu. Só que a competência 2 do Enem, ela é muito específica em ressaltar que o aluno precisa de repertórios, conhecimentos interdisciplinares. E aqui não tem repertório. Por mais que haja uma discussão onde não houve tangenciamento do tema e nem fuga, não tem repertórios. Então há uma discussão, mas que não tem formação interdisciplinar. Então fica com 120. Agora, na competência 3, eu também vou dar 120. Por que eu vou ter que dar 120, tá? Eu vou entender que, enquanto projeto de texto,
existem diversas falhas em relação à organização desse texto, né? Você nota que no primeiro argumento, ele cita que existem impactos positivos e negativos, mas ele nem desenvolve quais são os impactos positivos nem negativos. No segundo argumento, eu já tenho uma ideia bem mais expressiva, bem mais trabalhada, que poderia, inclusive, estar na minha tese. Eu não vi na introdução uma tese explícita, eu vi uma introdução de caráter expositivo. E esses 2 parágrafos destinados à intervenção, né, poderiam ser usados justamente para poder fazer o desenvolvimento desses impactos. O adequado é que, de fato, o ChatGPT pegasse cada impacto e discutisse cada impacto em um desenvolvimento, falando no primeiro parágrafo sobre os impactos positivos e no segundo sobre os impactos negativos, ou então cada argumento trabalhar um impacto negativo. Na competência 4, que são os conectivos, o texto está coeso, tá? Existem aí conectivos interparágrafos, né? O que são conectivos interparágrafos entre os parágrafos, e existem conectivos intraparágrafos, que são os conectivos que ligam as orações. E na competência 5 eu vou dar 200, porque a proposta dele está completa. E eu queria fazer aqui um adendo, né, enquanto corretor. Pessoal, por mais que você tenha aprendido que a proposta de intervenção ela tem que ser feita na conclusão, a verdade é que criou-se essa cultura, mas não é necessário, tá? E aqui se eu for contar os elementos da proposta e entender que esses 2 parágrafos aqui eles compõem a proposta, ele tem uma proposta completa, tá? Você nota aqui que o agente, pais e responsáveis, a ação, orientar a criança sobre os perigos e o uso consciente e saudável das ferramentas, e aqui ele coloca meio, detalhamento e finalidade. Então, o ChatGPT ele já fez uma redação interessante, mas como eu falei para vocês, que não chega ao padrão 900. Se eu for somar tudo aqui, qual é a nota que eu tiraria? 200 mais 400, 840. Então a nota para o ChatGPT é uma nota 840, tá? É uma nota boa? Eu acho que para uma inteligência artificial é uma nota adequada. Ainda não é uma inteligência artificial. Mesmo que eu faça um protocolo de comando muito específico, eu creio que ele não vai conseguir fazer uma redação padrão nota 1000 ainda. Não sei as futuras programações, tá? Então, professor, eu posso usar o ChatGPT para fazer minhas redações da escola? Não, né, jovem? Pelo amor de Deus. Até porque o seu professor, ele vai entender, provavelmente, que até pelo domínio da gramática, dependendo do seu histórico aí de redações, aquela redação não foi sua. Então, assim, eu consigo tranquilamente perceber se a redação é do aluno ou se é de algum texto da internet. Porque geralmente quem faz da internet sempre fecha a gramática, né? Porque nem sempre dos textos de internet, mas de uma inteligência artificial isso vai acontecer. E assim, para aprender redação do Enem, eu não acho que seja a melhor ferramenta. Eu acho que a melhor ferramenta é você buscar vídeos, buscar redações padrão nota 1000, mas para entender, né, a organização de informações de um parágrafo, é uma ferramenta legal. E tá a minha nota aí, pro ChatGPT, tá assim, sua nota foi 840. Deixa eu ver o que ele responde. Curioso agora. Mas como inteligente, eu não tenho a capacidade de atribuir notas. Ele achava que eu estava pedindo uma nota, mas na verdade foi a nota dele. Então, uma análise do ChatGPT, tá? Não usem o ChatGPT para fazer suas redações da escola, certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem sabe eu posso produzir mais vídeos sobre essa mesma temática. Coloca aí para mim nos comentários o que tu achou desse vídeo e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.